bem, pessoal? Bem-vindos ao 3D Concursos. O objetivo desse vídeo aqui é atualizar a aula que trata sobre operações típicas, mais especificamente o registro contábil da reavaliação, considerando o MCASP, oitava edição, que foi publicado em 2018 e vale para 2019 em diante. Então, vamos lá para o nosso slide aqui para a gente fazer uma simulaçãozinha. Então, suponha que você tem aqui o balanço patrimonial. Aí você tem aqui o ativo, o passivo e o PL. Ok? Aí vamos supor que, por enquanto, que a gente tem imóveis e depreciação acumulada. Que a gente tem aqui um caixa também. Caixa. Aí vamos fazer aqui nossos valores. Vamos colocar aqui caixa 500 mil, imóveis 600 mil, depreciação acumulada 100 mil retificadora. Total do meu PL, R$1 milhão. Então, o que você está notando? Preste atenção. Você está notando que eu tenho um imóvel, o valor contábil líquido dele é 600 menos 100, que vai dar 500 mil. E aí, antes de eu mostrar o lançamento, o registro contábil da reavaliação, eu quero te dar a seguinte dica, que é importantíssima para você separar reavaliação de teste de impairment, ou teste de imparidade, ou redução ao valor recuperável. Então, impairment, teste de paridade, imparidade, redução ao valor recuperável são sinônimos. Reavaliação é um outro procedimento. Então, primeira coisa, o impairment ele incide especificamente sobre um bem, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui um bem e eu vou ter aqui um impairment. Ou seja, quando eu for aplicar o impairment, eu vou aplicar apenas sobre esse bem. Aí, voltando aqui para o nosso exemplo, vamos pegar aqui o balanço patrimonial. Vamos aqui dar mais um exemplo. Vamos pegar aqui prédios, que é um tipo de imóvel. Vamos colocar aqui um valor também. Um valor também aqui de 500 mil. Aí vamos aumentar o nosso PL aqui em 1.500.000. Então, só para deixar claro, qual é a diferença do impairment para a reavaliação? É que o impairment você vai aplicar sobre um desses imóveis. Por quê? Porque pode ser que o outro imóvel não tenha ocorrido nenhum fator interno ou externo que motive a reavaliação, o teste de imparidade dele. Então, por exemplo, supor que esse prédio aqui seja uma escola. E aí já houve a decisão da administração pública de no ano que vem essa escola ser descontinuada. Ou seja, o prédio da escola está lá, mas o valor recuperável dela já não vai ser o mesmo, porque o impairment ele considera a comparação do valor contábil líquido com o valor recuperável. Então, vamos completar aqui. Você vai comparar o valor contábil líquido, certo? E você vai comparar versus o valor recuperável. Quem é o valor recuperável? Ou vai ser o valor de venda menos os custos de venda, ou vai ser o valor de uso. Ou seja, você vai comparar o maior desses dois valores. Se o valor de uso for maior do que o valor de venda, o valor recuperável vai ser o valor de uso.
Se o valor de venda menos os custos for maior que o valor de uso, o valor recuperável vai ser o valor de venda menos o custo da venda. E aí você vai comparar o valor contábil líquido com o valor recuperável. Beleza? Isso é o teste de imparidade. Qual é a diferença do teste de imparidade para a reavaliação? Na reavaliação, você vai comparar, preste atenção. Reavaliação. Você vai comparar o valor contábil líquido versus o valor de mercado. Só que tem uma diferença, presta atenção. No teste em paridade, você vai considerar aquela situação específica daquela escola, que é aquele prédio. Na reavaliação, você vai comparar toda a classe do ativo com a mesma característica. Então, o que é classe de ativo? Você vai considerar todos os imóveis e todos os prédios, que é um tipo de classe de ativo. Lembrando, quando eu uso essa terminologia classe do ativo, é diferente da classe do plano de contas, que é a classe 1 ativo, 2 passivo, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai, para na 8. Tem os nomes respectivos, VPD, VPA, CAPO, CEPO, controle de devedores, controle de credores, respectivamente. Vai do 1 ao 8. Quando eu falo classe de ativos imobilizados, é diferente de classe, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que são classes de ativos? São ativos que possuem estruturas ou características similares. Por exemplo, uma classe de ativo imobilizado, veículos. Uma classe de ativo imobilizado, embarcações. Uma classe de ativo imobilizado, equipamentos. Uma classe de ativo imobilizado, todos os imóveis, todos os prédios. É o que a gente está trabalhando aqui. Então, o que é que vai acontecer? Quando a gente for trabalhar com reavaliação, você vai trabalhar, você não pode trabalhar só com imóveis ou só com prédios. Você tem que trabalhar com tudo, certo? Então, o que é que você vai fazer aqui nesse exemplo? Primeira coisa, você vai dar baixa nos imóveis com a depreciação acumulada. Então, primeiro lançamento, que é o lançamento de ajuste. Você vai debitar e creditar. Então, você vai debitar quem? Você vai debitar depreciação acumulada, porque você vai dar baixa nela, e você vai creditar imóveis. Com isso, o valor contábil agora, líquido, que já está direto, vai ser os 500 mil. Isso aqui dos imóveis. Os prédios já eram 500 mil. Nesse exemplo, preste atenção. Prédios e imóveis fazem parte da mesma classe. Então, eu tenho que olhar tudo. Então, o que é que você vai fazer? Suponha que a gente fez a reavaliação aqui. E aí, esses imóveis, eles aumentaram, por exemplo, 600 para 650 mil, que é o valor de mercado. E esses prédios, eles aumentaram para 700 mil, que é o valor de mercado. O que é que você vai fazer? Qual o lançamento correto hoje? Você vai debitar imóveis e vai creditar 2,3 reserva de reavaliação. Reserva de reavaliação. No valor de, voltando aqui, 150 mil. Você vai debitar prédios e vai creditar 2,3 reservas de reavaliação. Em qual valor? No valor de 200 mil, que foi o que aumentou. Então, preste atenção no que eu vou te falar. O lançamento correto, estabelecido pelo MCASP, 8ª edição, é: você debita no imóvel, que aumentou, e credita na reserva de reavaliação, direto. Mas pode acontecer o seguinte, preste atenção. Situação 2. Pode ser que esse prédio que ele aumentou para 700 mesmo, mas esse aqui, ao invés de aumentar para 650, ele caiu para 450. Ou seja,
a reavaliação foi negativa. Qual é o lançamento, então? Você vai, no primeiro caso, vamos apagar aqui. Você vai agora, preste atenção. Você vai debitar 2,3, reserva de reavaliação. No valor de quanto? No valor de 50 mil. E você vai creditar imóveis no valor de 50 mil. Ou seja, nesse segundo caso, a reserva de reavaliação, ela vai aumentar apenas 150 mil. Por quê? Preste atenção. Porque quando você calcula a reserva de reavaliação, você tem que considerar toda aquela classe de ativos. Pode ser que alguns ativos aumentem, pode ser que alguns ativos diminuam. O importante é que na reavaliação você considera toda a classe de ativos e que você credita ou debita diretamente na reserva de reavaliação. No impairment, você vai diminuir o valor do ativo e vai debitar onde? Vai debitar direto em VPD, variação patrimonial diminutiva, 3,6, que é desvalorização de ativo. E para fechar, suponha que nesse caso aqui deu certo, porque a primeira reavaliação que eu fiz foi positiva. Mas suponha que a primeira reavaliação que você fez, ela foi negativa. Vou supor que você não tem reserva de reavaliação positiva e que na sua primeira reavaliação de uma classe de ativos, na verdade o valor geral, total, foi negativo. Qual o lançamento? O que você vai fazer? Você vai creditar no bem imóvel, na classe do ativo, e vai debitar em VPD, ou seja, o ideal é você sempre debitar e creditar na reserva de reavaliação. Se for positiva, você acredita. Se for negativa, você debita. No entanto, suponha que a reserva de reavaliação já seja zero, ou que ela chegou no zero, e você tem que diminuir. Se você tem que diminuir, você não vai ter reserva de avaliação negativa. Então, você vai debitar no grupo 3,6, desvalorização de ativos. Diferente da reavaliação positiva. Se a reavaliação era negativa, porque não tem negativa, era zero, e agora ela é positiva, você acredita em 2,3, reserva de reavaliação. Então, isso que eu tinha para te falar sobre reserva de reavaliação e a diferença dela para o impairment. Você está vendo que tem uma diferença sutil. Enquanto o impairment é para um tipo de ativo, a reserva de reavaliação é para toda uma classe. Enquanto o impairment você compara o valor contábil líquido com o valor recuperável, a reserva de reavaliação você compara o valor contábil líquido com o valor de mercado. Esse era o meu recado. Cuidado na hora da prova, certo? Para não confundir as coisas. Fiquem com Deus e até a próxima.